Olá pessoal, eu sou Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani e neste vídeo eu vou reagir a um conteúdo produzido lá no Paranormal Experience pelo Léo Schneblin. Acho que é esse o nome dele, posso estar errando na pronúncia do sobrenome dele aqui, né? E o título desse react deixa eu colocar aqui, Tudo sobre o planeta Arcturus e os Arcturianos. Então, eu vou mais uma vez reagir ao Léo, porque eu acho interessante a maneira como ele se coloca, a forma como ele transmite a mensagem, né? E é sempre importante entrar em contato com essa maneira, né? Ele é um bom orador e eu acho importante a gente muitas vezes confrontar essas pessoas que têm boas oratórias, não elas em si, né, mas o conteúdo, para a gente entender que às vezes a estruturação lógica de algum tipo de conteúdo não necessariamente traz a esse conteúdo um fundo de verdade, digamos assim, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que o Léo tem a compartilhar. Tá, você comentou que você tem aqui, ó, então, 8.600 anos. Uhum. O que isso significa exatamente? Primeira vez que eu tive nesse planeta, para ficar um tempo maior, foi na Era de Atlântida, onde eu era um professor em Atlântida, Uhum. ainda com o avatar arcturiano. O meu avatar Azul. arcturiano, Seu ele avatar. é um cinza azulado Aham. e tem mais ou menos 3,5 metros de altura. Os arcturianos, eles de quinta, sexta e sétima dimensão são baixos e oitava e nona dimensão são altos. Uhum. Então, nessa época, eu já estava aqui na Era de Atlântida. Aí, quando a Atlântida sucumbiu, mais ou menos 16 mil anos atrás, eu voltei para... Não tinha roda de Sansara ainda, embora o planeta já fosse dominado por esses seres. A roda de Sansara só foi instituída nesse planeta 13 mil anos atrás. Uhum. Então não tinha roda de Sansara. Aí eu voltei para Arcturus e falei assim, cara, a gente pode ajudar os humanos e não sei o que lá. Aí eu conheço até umas pessoas que estavam na nave comigo que já me falaram para mim, você me convenceu a vir para cá. Eu já pedi desculpa, mas assim, aí eu convenci algumas pessoas lá em Arcturus para vir para cá também. E a gente veio para cá. E a primeira vez que eu tive aqui foi 8.600 anos. Onde que tá Arcturus, exatamente? Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, mas apesar disso, parece que é uma informação contraditória. Em um momento, ele fala que ele veio para cá ainda como um arcturiano, cerca de 16 mil anos atrás. E aí agora ele fala que a primeira vez que ele esteve aqui foi há 8.600 anos. Eu vou partir do pressuposto, aqui é um achismo meu, não que eu esteja defendendo ele, mas assim, eu vou partir do meu pressuposto de que ele quis dizer que quando ele veio na Atlântida, há 16 mil anos, né, ele ficou aqui um tempo e depois foi de volta para Arcturus e depois ele passou. Aí não tem jeito, não tem como eu defender essa. Não tem como. Porque ele fala que, por exemplo, não tinha roda de Sansara, que a roda de Sansara foi instituída em 3 mil anos atrás. E aí ele diz que a primeira vez que ele veio para cá foi 8.600. O meu raciocínio era: olha, ele talvez tenha dito que ele veio uma vez lá como arcturiano em 16 mil anos e depois já como humano há 8.600 anos. Mas se ele diz que não existia roda de Sansara, né, então, portanto, do ponto de vista do que é o Sansara, né, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, do que é a roda de Sansara, partindo do ponto de vista do que seja a roda de Sansara, esse processo reencarnatório, se ele veio há 8.600 anos e a roda de Sansara começa há 3 mil anos, então não foi a primeira vez que ele veio em 8.600 anos. Tem uma contradição aí no discurso dele, nesse sentido. Sobre a afirmação dele de Sansara há 3 mil anos, blá blá blá, eu respeito de verdade aquilo que ele está colocando, mas a minha experiência, aquilo que a gente tem de dados, até textuais a respeito disso, as primeiras menções sobre textuais sobre reencarnação datam de algo em torno de 2.600 anos antes de Cristo, ou seja, 4.600 anos para trás, tá? Então já não bate com o que ele colocou.
Tudo bem? Mas vamos lá, vamos escutar o que ele está colocando. Eu achei interessante a cara que o guru dos Himalaias fez quando ele falou que tinha 8.600 anos. Foi no mínimo curioso, mas vamos lá. Constelação de Bootes. Ela fica mais ou menos 36 anos-luz daqui. Bootes é Nós temos bueiro. são 3 planetas que possuem vida. Uma estrela maior, Arcturus, e 2 estrelas menores. Os 3 planetas possuem arcturianos. Mas a civilização arcturiana lá tá todo mundo bem, tá Normal, próspera. muito maior do que aqui, né? A nossa civilização, a Terra é um planeta muito pequeno, né? Arcturus tem 36 vezes o planeta Terra, o tamanho do planeta. Então a nossa população é muito maior. Então, é normal, a gente pode. Tudo todos os planetas passam pelos mesmos processos. O que muda a força do processo é a regra do jogo do processo. O que aconteceu no planeta Terra era para Gaia estar em quinta dimensão há muito tempo. Mas o aprisionamento e as tecnologias que esses seres usaram impediram Gaia de entrar no processo. Quando ele fala, por exemplo, que Arcturus, aqui eu estou trazendo a gente para um questionamento como é o meu jeitão, mas um questionamento mais pé no chão, tá? Assim, não estou desacreditando nele, mas eu estou trazendo uma ponderação aqui. Quando ele fala que Arcturus são 3 sóis e também 3 planetas habitados, a gente precisa entender que é muito raro um sistema solar que tenha 3 sóis, tá? É muito raro. O normal, o mais comum no universo são sistemas binários. Isso é ok. A gente encontrar, inclusive aqui no nosso Sol, que a gente tem só uma estrela, né? Existe a especulação por parte de um grupo dentro da astrofísica sobre a possibilidade de nós termos um outro Sol um pouco menor que esse nosso. Se eu não me engano, é um pouco menor. Eles chamam até de Nêmesis, né? E falam que é a irmã malvada do nosso Sol. Então existe a especulação científica, não é nada comprovado, de que talvez o nosso sistema também seja binário. Mas observem, mesmo os nossos cientistas aventando a possibilidade de que esse sistema, o nosso, seja binário, a gente não enxerga essa estrela tão perto da gente assim, ok? Da mesma maneira, como é que esses cientistas estão colocando essa possibilidade do nosso sistema ser binário? Porque eles observam algumas perturbações nas órbitas planetárias. É dessa forma que eles estão chegando à possibilidade de quase confirmar aí a existência de um 9º planeta, porque Plutão foi tirado do hall de planetas, no nosso sistema solar. Parece que existe um corpo maior que o planeta Terra, mas menor que Netuno, que flutuaria ali, é um corpo de grande massa que flutuaria, entre aspas, né, estaria naquela região, porque eles percebem perturbações nas órbitas planetárias e eles calculam que a intensidade dessas perturbações só pode ser causada por um corpo de grande massa por um outro planeta. Então, os nossos cientistas aqui ainda não confirmaram oficialmente a existência desse nosso outro planeta, porque não houve observação dele, tá? Nenhum telescópio conseguiu pegar. Mas existem indícios. Foi esse mesmo método que eu estou falando que foi utilizado para descobrir Plutão em 1930. Tá? Então, quando ele fala que lá em Arcturus são 3 sóis, a gente precisa entender que, ok, podem existir 3 sóis, mas não necessariamente do jeito que dá a entender que são 3 estrelas muito próximas, porque as perturbações gravitacionais que 2 estrelas muito próximas podem causar uma sobre a outra, são tamanhas que podem inviabilizar qualquer planeta com vida, porque desestabiliza mesmo as órbitas e tal. Ainda se for 3 planetas, aí a gente cai na série da Netflix, né, o problema dos 3 corpos, aí é que o processo fica mais caótico ainda, tá? Fisicamente falando. E eu não sou físico, sou só um curioso, então não vou me aventurar mais sobre isso, tá? Durante a minha adolescência aí, eu adorava estudar astronomia e tal, então eu me arrisco dando os pitacos,
tá bom? Mas não vou falar mais a respeito porque eu não sou físico, não. Mas pelo pouco que eu sei, um sistema com dois sóis já é complicado de você ter. Se essas duas estrelas forem muito próximas, é complicado de você ter um ambiente estável para que haja ali planetas que possam desenvolver vida. A vida, como a gente conhece no planeta Terra, com as estruturações, né, carbono, água, oxigênio, essas coisas todas, os cientistas falam que ela ocorre numa determinada faixa de distância entre a estrela, né, e o planeta, que eles chamam de região de caixinhos dourados, né, como na historinha do Caixinhos Dourados, não é nem quente nem frio, nem longe nem perto, né? É uma região que eles apelidaram de região de caixinhos dourados. Então é uma região específica que, quando observado um planeta ali, se acende, entre aspas, uma anteninha para dizer, opa, pode ser que haja vida ali. Então, os nossos telescópios, o Hubble e agora o James Webb, já descobriram centenas de planetas ou de exoplanetas, né? Planeta fora do nosso sistema solar. Não sei se eles descobriram algum na região da constelação de Boeiro, tá? Ou na estrela de Arcturus em si. A gente precisa entender que quando a gente também observa uma constelação no céu, aquelas estrelas elas não estão alinhadas como a gente observa aqui. Então você pode ter uma estrela, por exemplo, aqui, vamos supor que Arcturus é aqui, e a outra estrela que faz parte da constelação está lá no fundo, lá longe, né, na tela que ficou ao contrário. A Arcturus está aqui atrás, a outra estrela está aqui na frente. Mas daqui de baixo, quando a gente olha, parece que está uma do lado da outra. Então são distâncias absurdas entre as estrelas que compõem aquilo que nós chamamos de constelações. Tá? É muito distante muitas vezes uma estrela da outra. Tá? Vamos levar isso em consideração também. Mas vamos lá, vamos escutar mais o Léo. Existe uma coisa que a gente precisa deixar muito clara. Tem dois processos acontecendo concomitantes nesse momento. A gente tem o processo da ascensão humana, a gente tem o processo da transição planetária. São duas coisas díspares. O principal é a transição planetária. O planeta vai ascensionar com ou sem ser humano aqui em cima. Isso é um fato. E os humanos estão aproveitando essa janela de oportunidade para fazer a ascensão, aqueles que estão prontos para fazer o processo. Então, assim, são dois processos que estão acontecendo juntos. Mas por muitos milhares de anos, Gaia sofreu, porque Gaia é um planeta de energia feminina e os seres que dominam esse planeta têm energia masculina muito forte. E isso não procede, tá? Assim, de novo, eu respeito o que ele está colocando, mas a gente precisa observar o seguinte: quando a gente fala do planeta, a gente, né, como Gaia ou como Terra, que é um dos nomes de uma deusa que surgiu lá na região da antiga Roma, tá? Que não se sabe se é a mesma que Gaia ou se ela é uma derivação, mas enfim. Essa Terra, ela é o corpo de uma consciência. E a gente, vamos só ponderar aqui, tá? Vamos partir do pressuposto de que seja isso. O planeta seja um corpo de uma consciência. Essa consciência, para habitar um corpo planetário, minimamente tem que ser sábia. Mas sábia a um ponto absurdo, porque as relações que ela tem com o meio que a cerca são relações que eu e vocês a gente não consegue nem conceber. O que é se relacionar com o Sol num nível que a gente não tem como conceber. Se relacionar com o espaço, né, com os outros planetas, com outras... Né, parte do ponto de vista que tudo isso são consciências. A quantidade de maneira de dizer, mas assim, o nível de sabedoria que essas consciências têm que ter, de realização, é muito grande. E no caso de um planeta que habita, que é habitado por outros seres que têm vida, a sabedoria ainda tem que ser um pouco maior, porque ela ainda, sabe, você conseguir sustentar a vida é sinal de uma sabedoria muito grande, tá? Você está dando a oportunidade de outras consciências desenvolverem os seus processos de autopercepção, de construir o seu desvelar, né? Então isso é um reflexo de uma sabedoria muito grande.
Eu concordo com ele quando ele diz que o planeta, de uma certa forma, entre aspas, evolui com ou sem a humanidade. Concordo, tá? Concordo. É, mas uma consciência que atingiu esse patamar de sabedoria já se identificou há muito tempo, com a ideia de masculino e feminino. Isso são atribuições emocionais nossa, tá? A consciência não se expressa por meio de masculino ou feminino. Isso é atribuição emocional nossa. Se eu e vocês identificamos alguém com energia masculina e energia feminina, ou algo com energia masculina e energia feminina, isso são atribuições nossas, muitas vezes ainda atrelada a processos culturais. De repente, o que nós chamamos aqui de forma veemente como energia masculina, em outra cultura, num outro contexto, pode ser lido como energia feminina. Só um exemplo para vocês, tá? Na tradição espiritual indiana, a figura da Kali, a esposa do Shiva, uma das manifestações da Parvati, ela é retratada como uma mulher. No budismo, ela é retratada como um homem. Então, no mesmo país, em momentos históricos muito similares, próximos, uma coisa foi interpretada como sendo energia masculina, como sendo masculina, culturalmente, por um outro lado, foi feito como viés feminino, tá? Então, na medida do possível, ponderem ou se questionem sobre essas atribuições de energia masculina e energia feminina, porque, do ponto de vista mais profundo, como consciência, não tem essa atribuição, tá? Isso não existe. A gente utiliza essas atribuições masculino e feminino porque nos localiza didaticamente, talvez, dentro dos paradigmas e estruturas que nós possuímos, tá? Quando a gente caracteriza isso como masculino e feminino como uma coisa que é real no aspecto energético, né? A gente começa a dar base para criar aí um sem número de entendimentos ou de postulações do tipo essa pessoa que está encarnada e tá tendo um comportamento homoafetivo é porque na vida passada, né, ela estava encarnada num corpo masculino. E aí agora ela veio com um corpo feminino, então ela está lembrando das influências da energia masculina do outro corpo, por isso que ela apresenta um comportamento homoafetivo. Isso é balela, isso é uma forma de justificar preconceitos, tá? É circunstancial a gente encarnar como homem, mulher, não existe uma regra, nem um momento definido para isso. Como eu expliquei num vídeo anterior sobre o processo reencarnatório, né? Na verdade, eu expliquei isso no papo entre reacts que ocorre nas lives. Às vezes, o processo reencarnatório pode ser mais efetivo para eclodir determinadas experiências emocionais se o contexto histórico e social for experimentado num corpo feminino. E às vezes é num corpo masculino. Às vezes não faz a menor diferença, às vezes quem determina é a natureza mesmo, acabou. Às vezes é só a natureza, um processo aleatório. Então não tem essa, sabe, de uma energia masculina, de uma energia feminina, em nenhum aspecto concreto, a não ser para que a gente construa didaticamente uma projeção que adeque aos nossos valores. A energia é energia, ela não é boa nem ruim, ela não tem qualidades, ela tem densidade. Qualquer qualidade que eu coloque tem a ver com os meus processos internos emocionais, crenças, religiosos e por aí vai. Energia tem densidade, ela pode ser mais sutil ou mais densa, mas qualidade, no sentido de ser masculina, feminina, boa, ruim, tudo isso é atribuição nossa, tudo bem? Não levem isso como verdade absoluta, ponderem, usem o discernimento de vocês. Eu estou compartilhando aquilo que eu experimento, que não é verdade absoluta, é só a minha experiência, tudo bem? Então vamos voltar ao Léo. Destruíram Gaia. Então, Gaia, em fevereiro de 2022,
fez um pedido à própria fonte criadora para que adiantasse o processo dela de transição planetária. E a fonte fez isso e deu alguns arcanjos específicos a missão de ajudar o planeta a fazer esse processo. Só para entender, quando você fala de Arcturus, você fala desse sistema de 3 planetas? Isso. Então, Arcturus seriam os 3 planetas juntos. Os 3 planetas juntos. Em que os arcturianos, Nós obviamente, vemos em 3 planetas. cada planeta seriam arcturianos levemente diferentes. A biologia, ela São vai 12 se alterar. tribos. Por isso que nós temos um conselho de 2 anciões. Uhum, Então, cada tribo tem o seu representante, uhum. que é um desses anciãos, né? E o que acontece com isso? Eles são espalhados dentro desses 3 planetas. Então, essas tribos teriam diferenciações biológicas, digamos. Sim, são os tem mais baixos, os mais altos, os mais azuis, o mais azul claro, o Aham. mais azul escuro. Tem os que são quase bem avioletados e tem os mais cinzas. Os mais cinzas, eles lembram muito os tall greys, mas que seria o meu caso, mas só que é como se a nossa pele, eu vou usar uma expressão engraçada, mas eu acho que vai dar para entender, não é bem um cinza. Você já viu barriga de sapo? Que é aquele bege acinzentado? Sabe o que eu tô falando? Sim. É aquela tonalidade, meio bege acinzentado, só que é como se tivesse uma purpurina. Então, assim, quando você olha em determinado ângulo de luz, você vê o reflexo que vem é azulado, mas a pele em si não é azul, no meu caso. É interessante, então. Muito legal. Você falou uma coisa que eu julgo quase ser inédita nesse programa, que a maioria das pessoas que falam, sou desse planeta, eu sou daquele planeta, elas sentem uma saudade incrível, elas querem voltar correndo. E você falou o contrário. Falou, eu gosto de estar aqui na Terra e não quero voltar para aqui. Sendo que provavelmente eles são azuis, muito mais evoluídos, mas por que você não quer ficar lá? Não, vamos lá, não é que eu não queira voltar. É. É assim, eu quero. Hoje eu tenho muito desejo da volta. Mas assim, eu não sinto a saudade. Por quê? A minha parte enquanto comandante e a tripulação da nave que está comigo é justamente fazer esse trabalho que eu estou fazendo em Gaia em outros mundos. Então tem muito tempo que eu estou fora de Arcturus. Entendi. Eu faço mais tempo fora do que dentro. Eu já fiquei centenas de milhares de anos lá. Mas agora eu estou há centenas de milhares de anos fazendo isso em vários outros planetas diferentes. Então, assim, a saudade grande não tem. Entendi. De verdade, assim, falando. Você acostumou com a Terra. Eu me acostumei com a nave mais do que com a Terra. Então, assim, você fica tranquilo, não é algo que fique, meu Deus. Eu assim, para confessar a vocês, sábado retrasado, eu tive uma conexão fortíssima e foi a primeira vez que eu tive uma saudade absurda de Arcturus. A primeira vez. Mas, assim, durou 2h30. De novo, eu não tenho o que falar sobre a experiência do Léo, a experiência dele. Isso não tenho como questionar ou colocar em dúvida aqui. Ele está dizendo e a gente tem que só respeitar. No entanto, eu posso ponderar sobre o que está sendo dito, né? E quando ele fala dessa questão de reencarnar ou de saudade, como é que ele está colocando aqui, eu quero só que vocês ponderem o seguinte. Isso aqui até onde eu sei, tá? É a minha experiência, aquilo que eu tenho percebido das minhas andanças no plano astral, nas ditas experiências fora do corpo, e também do que eu converso com muita gente que não é desse planetinha aqui. Vamos deixar as coisas claras. Quando ele fala de ficar em naves, a gente tem 2 possibilidades. Ou esses caras saíram, como a gente chamaria, né, remando pelo espaço, num tipo de aceleração que tem que ser muito alta. Deixa eu até ver aqui quantos anos-luz Arcturus está da Terra. Distância de Arcturus da Terra. 36,6 anos-luz. Tá? São 36 anos viajando na velocidade da luz. Então, a gente sabe que para conseguir fazer essa viagem, tendo um sistema de propulsão que vá à velocidade da luz, são 36 anos. Se a gente viajar próximo à velocidade da luz, aí é mais tempo. Obviamente que para você viver confinado num ambiente com outras pessoas, outras consciências, por mais de 36 anos, isso denota que
obviamente, quem tá ali naquela nave tem que ter um mínimo de sabedoria, né? Porque senão chega uma nave por aqui com um monte de cadáver, né? As pessoas se matam no meio do processo, né? Vamos lembrar que em 3 meses, se fossem humanos, né? Em 3 meses estava todo mundo morto. Imagina, né? Pegando como base aí o que a gente vê nos reality shows aí como o BBB, né? As pessoas por muito menos já estão se estapeando. Então é claro que para uma civilização qualquer chegar até aqui, por esse meio chamado de remando no espaço, né, vindo diretamente com propulsão, pressupõe-se que seja uma tripulação que tem um certo grau de sabedoria, porque eles não vão conseguir, ou talvez não consigam ficar, não tenham meios de ficar em hibernação por tanto tempo, né? O período de aproximação do nosso sistema solar, ou na entrada do nosso sistema solar, o pessoal tem que acordar. Por mais que eles fiquem décadas dormindo, quando chegar perto daqui tem que acordar, né? Para começar, inclusive, a entrar numa adaptação daquilo que a gente chama das dinâmicas de densidade do meio espacial. Como é que eu vou explicar isso aqui? Deixa eu mudar a tela. De novo, não sou físico, eu estou compartilhando as minhas experiências espirituais daquilo que eu experimento fora do corpo nas ditas viagens astrais, tá? Que eu converso com o pessoal. Então, o que a gente observa? Que o espaço como um todo, ele é dinâmico nas suas expressões de variação de densidades energéticas e também espirituais. Existem planetas que são materiais, que são mais sutis do que o nosso plano astral mais sutil, tá? Isso existe, eu já visitei alguns assim, tá? E, inclusive eu fui até convidado a me retirar de um desses, porque eu lembrava coisas muito toscas, emocionalmente falando, para aquele conjunto de pessoas que estavam ali interagindo comigo. Falaram, cara, você não tá legal para ficar aqui não, volta outra vez. Eu fui fora do corpo, né, obviamente. E aí quando eu cheguei lá, esses caras reclamaram dizendo que eu tinha muito ruído, eu estava com muito ruído. Então aquele local, esse local que eu fui, era um planeta físico, concreto, material, e ele era muito mais sutil do que o nosso plano astral mais sutil. Se a gente chamar, sei lá, colocar assim níveis, e o nível mais sutil do nosso plano astral seria o nível 7, aquele planeta seria muito mais sutil. Seria equivalente ao nosso nível 10, 12, se existisse, tá? Então, existem essas variações das dinâmicas de densidade energética e espiritual pelo cosmo. Se eu sou habituado a experimentar uma determinada densidade energética, significa que eu vou construindo, né? Para quem aqui já mais veterano do canal, já deve ter visto eu falando da aura, das dinâmicas de acesso ao conteúdo áurico. Mas vamos lá. Tudo aquilo que eu vou construindo como experiência de sabedoria, ele é pertinente ao meio, à densidade do meio que eu estou inserido. Então, as conversas que eu tenho com esse campo áurico, que é onde estão gravados os potenciais de sabedoria e as potenciais carências, ou a sensação de necessidade, os vazios, nesse campo áurico, o acesso que eu tenho a ele, a forma como eu converso com ele, digamos que está codificado com a densidade do meio em que eu estou inserido. Então, eu vou construindo uma dinâmica de acesso a esse campo áurico pertinente à densidade do meio. Então, se eu vou construindo sabedoria, se eu vou me tornando mais sábio aqui no planeta Terra, isso está intimamente relacionado à maneira como eu consigo acessar o meu conteúdo áurico, tanto para pegar informações que estão gravadas lá como sabedoria, ou para ter a sensação da carência, né, a percepção de um vazio, ou também para que eu grave as informações de sabedoria. Então, eu digamos, eu queria uma forma muito única e peculiar de atingir esse dito campo áurico, ou a consciência, tá? Tem a ver com a densidade do meio. Quanto menor o ruído, mais fácil ou direto é o acesso a esse campo, que a gente tem chamado aqui de campo áurico, tá? Quando eu viajo pelo espaço e encontro lugares em que a densidade do meio é menor, duas coisas podem acontecer.
o acesso ao meu conteúdo áurico fica facilitado, tanto para que eu perceba, número 1, os meus caldos de carência emocional, os meus ruídos, número 2, as minhas sabedorias. Tudo isso fica amplificado, tudo isso fica amplificado. Então, ficando num ambiente mais sutil, eu tenho facilidade de acesso ao conteúdo áurico, seja aquilo que está estabelecido como sabedoria, seja aquilo como ainda não está estabelecido como sabedoria, mas sim se expressando como uma sensação de necessidade ou como uma carência. Os ruídos também ficam mais intensos. Por isso que eu digo para os meus alunos, né, que ser mais sensível não significa ser mais sábio. Você ter maior sensibilidade energética ou espiritual não garante ser mais sábio, porque você só vai estar mais percebendo as coisas de uma forma mais sutil. Você vai estar mais sutil para ser mais correto. Então, o seu nível de percepção vai estar ampliado. Mas se você não tem maturidade, você vai ficar muito mais afetado pelos ruídos do que conseguir ter acesso ou um uso adequado à sua sabedoria. Tudo bem? Então, quando o Léo fala que ele estava na nave, que fica muito tempo na nave, esse fator das densidades energéticas do meio tem que ser considerado. Porque se você vai para ambientes, invariavelmente a gente vai nesses passeios, né, espaciais, a gente vai para ambientes em que a densidade do meio é menor, ou melhor, é maior. Isso significa que eu tenho um esforço maior para perceber o conteúdo áurico no que se refere à sabedoria, tá? Porque eu vou ter mais facilidade de perceber contundência aos meus ruídos. No ambiente mais sutil, a minha percepção dos ruídos, ela é mais fugaz, é muito mais rápido, mas ela é muito mais intensa. Então é como se eu ficasse num turbilhão emocional. No ambiente mais denso, a contundência emocional, ela é mais forte, ela é muito mais intensa e o espaçamento no tempo para ela se dissolver também é maior. Demora mais tempo para um impacto emocional se dissolver. E eu tenho um esforço maior para perceber aquilo que é sabedoria. Tentar falar de uma maneira mais simples e direta. Se você é mais sábio, se você tem uma sabedoria mais estabelecida e vai para um ambiente em que a densidade é maior, num primeiro momento, sem que a gente perceba, a gente começa a utilizar os conhecimentos, as compreensões, aquilo que é normatizado, não normal, mas normatizado em termos de comportamento. Mas a gente não percebe que a gente vai aumentando o gap, a distância entre aquilo que é realizado, a sabedoria, e aquilo que é reproduzido culturalmente, que é reproduzido, sei lá, religiosamente, vamos colocar assim. Então, o que eu quero dizer é que se nós, humanos, saíssemos agora e fôssemos para um lugar no espaço em que a densidade do meio é maior do que essa que nós experimentamos aqui, num primeiro momento, as convenções sociais iriam fazer com que a gente conseguisse se manter no princípio de ordenação, porque a gente estaria reproduzindo as interações com base simplesmente na cultura. Mas a gente ia começar a se distanciar dos preceitos de sabedoria que a gente tem. A compreensão, a sensação concreta do saber que a gente possui vai se tornando só uma memória, vai se tornando só uma sensação, vai se tornando, entre aspas, uma intuição. Então a gente vai diminuindo o acesso, vai aumentando uma distância, a gente vai se embrutecendo. E quanto menos a gente espera, aquilo que é sabedoria, a gente não consegue acessar. E a gente começa, então, nesse viés de embrutecimento, a ter relações emocionais no meio que vão precisar ser compreendidas de acordo com a densidade do meio para que a gente diminua os ruídos que volte a acessar a sabedoria de uma forma satisfatória. Então, quando o Léo traz para a gente aqui a ideia de que ele já está há centenas de milhares de anos numa nave, tá? Eu não sei se isso passa pela cabeça dele ou não, se ele tem esse conhecimento dele, né, ou não, mas essas variações de densidade, elas ocorrem. E quando, por exemplo, vamos supor que não necessariamente os arturianos ou o Léo, mas uma outra raça qualquer, fique
5.000, 6.000 anos, 7.000 anos, passando por uma região de espaço em que a densidade do meio é maior, a probabilidade de esse distanciamento entre aquilo que é realizado, sabedoria, e aquilo que é moral, cultura, a possibilidade desse distanciamento ocorrer é muito grande. E as pessoas vão se embrutecer no meio do processo, vivendo pelas normas da moralidade e da cultura. A gente vai se distanciando da realização espiritual. E aí o processo civilizatório ali vai sofrer alteração. Aí se a gente vai para um ambiente do espaço onde as coisas são mais sutis, isso vai gerar influência em nós. Então, de novo, fiz essa pausa para contextualizar, não é para contestar ou falar que o Léo está falando bobagem. Eu só estou trazendo uma informação que as pessoas não têm obrigação de saber, tá? Principalmente os espiritualistas, né? Não têm obrigação de saber, mas que é importante para que a gente use o discernimento para ponderar sobre o conteúdo que ele está trazendo. Então, pense nisso, com carinho. Eu ter ficado centenas de milhares de anos no espaço não significa que eu sou uma pessoa, como os espiritualistas gostam de colocar, né? Avançada ou evoluída espiritualmente. As dinâmicas de diferenças de variação energética e espiritual no meio espacial podem gerar infinitas possibilidades de relações energéticas e emocionais para quem vive isso. De novo, se você ficar 5, 6 mil anos dentro de um momento, de um bolsão de energia mais densa, o que pode ocorrer por conta disso, a gente não pode saber. Mas a gente pode, dizer que existe um risco daquela civilização se exterminar. De começar a ver um motim, qualquer outra coisa assim, e o pessoal se detona, sabe? As relações vão ficando mais grosseiras. Em contrapartida, se a gente fica 5, 6, 7, 10 mil anos numa região onde que a densidade energética é menor, no meio energética, espiritual é menor, as possibilidades também a gente não sabe, são infinitas possibilidades, mas existe uma grande possibilidade de que as pessoas deem, entre aspas, uma acelerada nos seus processos de autopercepção. É possível, tá? Então, bora lá, vamos voltar a escutar o Léo. Acabou 2h30. Eu sou muito difícil de chorar. Fiquei chorando de soluçar 2h30. Terminei de chorar, terminei de soluçar. Acabou o problema, acabou a saudade. Mas qual o motivo desse choro? Você viu alguém lá? Eu sentei para me conectar e fiz uma fusão com o meu eu superior, onde o meu eu superior ele veio para minha frente e ele me pediu para na hora que eu estava meditando, sentado na posição meditativa, eu botei os braços para cima e ele tocou os meus braços, tocou as minhas mãos e na mão esquerda parecia fogo e na mão direita parecia gelo, uma coisa inacreditável. E saiu da minha pineal para dele tipo um feixe de luz branca e tinha um caracol de luz azul em volta desse feixe e ele começou a trocar informação comigo e eu com ele. E eu estava achando que eu estava falando com algum dos anciões, né? Porque o meu pai é um dos anciãos lá de Arcturus. E eu estava achando que estava conversando com um deles, mas aí eu comecei a ver que tudo que eu fazia, ele fazia. Eu ria, ele ria. Eu piscava, ele piscava. Eu falei assim, caraca. Aí foi assim, não sei nem quanto tempo durou essa conexão, para ter levado, sei lá, 10 minutos, 10 segundos ou 10 horas. Mas eu saí de lá com uma saudade absurda, mas foi só aquele período. Agora é foco na missão, continuo na missão, não tem... Tô aqui para isso. O sistema de Arcturus, então, no caso, esses 3 planetas, né? Nós aqui, os terráqueos, a gente tem algum tipo de intercâmbio físico com eles? Assim, as naves de lá vêm para cá, a gente se conecta tecnologicamente de alguma forma, ou a relação que a gente tem se dá através desse intercâmbio de frequencial, intercâmbio de almas? Pode acontecer das duas maneiras, mas o principal que a gente precisa entender é o seguinte: evolutivamente, Arcturus está muito acima de todas as outras civilizações que visitam Gaia. Uhum. O que significa isso? Quando a gente olha para esse avatar no espelho, e o que a gente aprendeu? Nossa, é um corpo feito à imagem e semelhança de Deus. Uhum. Esse avatar ele é um veículo biológico construído por 24 raças alienígenas que fizeram isso acontecer. Então, as nossas naves em Arcturus, elas são naves orgânicas. Uhum. O que significa isso? A nave tem uma consciência e a consciência do comandante comanda a nave.
Então, existem casos e relatos de pessoas que fazem projeção astral consciente ou de pessoas que são insiders de sistema, de serviços espaciais secretos, de tentar tocar na fuselagem, a fuselagem começar a se afastar porque a pessoa não tem frequência. Então, assim, tecnologicamente falando, a gente não consegue ajudar os humanos em determinadas tecnologias. Na câmara de cura, sim. Mas, por exemplo, nessa parte de tecnologia, que para nós a tecnologia é orgânica, não é metálica, não é, por exemplo, os andromedanos são de tecnologia de computadores, de supernaves de metal. Os andromedanos têm essa pegada, os sirianos. Então vamos lá. Partindo do pressuposto do que o que ele está colocando é algo possível, tá? Isso não invalida aquilo que eu disse sobre as densidades do meio. Tá? Então vamos lá. Eu já vi, e aqui eu vou compartilhar mais uma experiência, eu já vi algumas entidades biológicas que tinham uma função mecânica, como ele falou, naves biológicas. Já vi algo parecido, mas eu também já vi o que a gente chamaria de robôs biológicos. Tá? Não são androides, não são ciborgues, né? Uma mistura de uma coisa com a outra. Tá? Já vi isso fora do corpo? Já vi. Isso muda a questão do que eu expliquei sobre as densidades energéticas no meio? Não. Por mais que as naves que eles tenham sejam orgânicas, tá? E quem aventou essa possibilidade aí, e isso é uma coisa que vocês precisam também... Tem uma série, agora me foge, isso que eu quero dizer é que a gente precisa ficar atento a isso, tá? Que isso pode ser só uma reprodução, não estou dizendo que ele esteja mentindo, mas existe uma série de ficção científica, que agora me foge o nome, que a nave era orgânica. Ela fez não era Babylon 5, não sei qual que era a série. Putz, me fugiu o nome, deixa eu ver se era, deixa eu ver se é essa aqui. Crusade. A série chama Crusade e a nave se chamava Excalibur. Eu acho que era isso. Então, eu acho que é isso. Deixa eu confirmar. Crusade é uma série, blá, blá, blá. É isso mesmo, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Enfim, eu acho que é essa série, que ela é como se fosse um spin-off da Babylon 5, que é uma outra grande série de ficção científica. E se eu não me engano, a nave... ela era orgânica. E os caras vão descobrir isso depois, quando ocorrem umas paradas lá. Então, tem esse discurso já no nosso meio da ficção científica. Outra coisa que eu acho importante a gente observar no discurso do Léo, não só dele, mas de muitos espiritualistas que têm essa pegada mais extraterrestre, esses números meio mágicos e místicos. Então, são 12 anciões, são 12 tribos, são 24, ele falou alguma coisa que eram 24 aí. Então, percebam que esses números eles se repetem dentro da dinâmica mística de várias tradições aqui do planeta. É só um dado isso aqui, isso não invalida o que ele está falando, é só um dado para vocês terem, tá? Então, esse lance também de que as tecnologias são maiores, menores, que essa raça é isso, aquilo. O convite que eu quero fazer a vocês é para que a gente pondere, para que toda a história, né, que se narra de raças alienígenas ou de qualquer outra coisa nesse sentido, é uma história que tem características humanas muito fortes, no sentido de eles representarem dinâmicas que são estruturalmente humanas, tá? Uma outra forma de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer é que o que hoje nós estamos fazendo com os ETs, os extraterrestres, essas raças todas, não foi diferente do que os gregos antigos fizeram com o pessoal do Olimpo. Não foi diferente do que os romanos fizeram com o seu panteão, ou que os hindus fizeram, não os indianos, mas os hindus fizeram com o seu panteão. Projetaram um monte de características humanas, um monte de coisas que remetem à moral humana, moral e ética humana. Tá? Então, nós estamos fazendo a mesma coisa com os alienígenas. Tá? A estrutura da nossa relação é a mesma. Tem essa pegada, os venusianos têm essa pegada.
Mas os arcturianos não, as nossas naves são as mais modernas de todo o cosmos, mesmo nós não estando nem próximos da dimensão mais elevada. Porque passou da nossa dimensão, você não precisa nem imaginar nave, você projeta a consciência onde você quiser. E ela vem com a fisicalidade que você desejar. Então, assim, na escala evolutiva de veículos, nós somos os mais avançados, vamos dizer assim. Porque atrasados porque ainda precisamos de nave, mas avançados porque as nossas naves são orgânicas. Então, quando a gente, diferentemente de a gente vê nos filmes que a pessoa entra na Enterprise e tem não sei quantos botões, né? Na nossa não tem tela, não tem nada. Na hora que a gente entra, cada um vai para a sua função, é um ser vivo. Como se entrasse numa baleia, que aí daí você entra na baleia, ela vai navegando pelo oceano, aquela coisa. E você vai comandando através do seu pensamento. Uhum. Então, assim, é muito linda essa interface. Essas sinapses são muito, muito interessantes. Nossa, você foi falar isso, agora me deu saudade. Deu um déjà vu aí. Me deu um déjà vuzinho. Vamos deixar um like aí, tem 6.000 pessoas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo com o Léo aqui no Paranormal. De novo, as experiências dele não tem como a gente questionar, porque são experiências pessoais, então a gente só tem que respeitar. E o que eu busco fazer nas minhas intervenções é apresentar esses contrapontos, apresentar a coisa de uma outra forma, para que a gente possa fazer uma leitura do que está sendo dito de um outro ângulo, tá? Não é o objetivo dizer que a pessoa tá maluca ou xarope, mas é apresentar, sabe, alguns contrapontos para que a gente construa uma percepção diferente daquilo que está sendo proposto, enxergar novas possibilidades. Será que é isso mesmo? Como que é, tá? Mais uma vez eu digo que ninguém aqui é dono da verdade, ok? Que eu tô apenas compartilhando as minhas percepções e eu faço convite a você que ficou comigo até agora para que você deixe seu like, para que você se inscreva se você não é inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito, então se inscreva e também, quem sabe, considere aí a possibilidade de se tornar membro do canal e ajudar o canal a crescer. Tá joia? Você pode ajudar tornando-se membro, você pode fazer uma doação espontânea aí, esporádica, no Pixel, ou você pode se tornar um apoiador também, doando a quantidade que você achar que deve mensalmente aqui para o canal. Se a sua questão for só o engajamento, isso já é fantástico, né? Curta o vídeo, compartilhe, comenta os outros vídeos, isso ajuda pra caramba também no crescimento do canal, beleza? Então, obrigado a você que ficou comigo e até o nosso próximo encontro.